Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu me chamo Carla Talarico e há mais de 15 anos eu trabalho somente com técnicas integrativas. E no vídeo de hoje, você já viu que eu vou falar 7 coisas que eu fiz para conseguir alcançar o resultado logo na primeira sessão. É claro que isso não me ensinaram e não te ensinaram, mas eu vou mostrar para você que isso é possível. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você. Para conseguir alcançar o resultado logo na primeira sessão, eu tive que aprender essas 7 coisas que eu vou trazer para você. Então você já aproveita, você já pega um caderninho que você vai anotar todas. E, muito importante, lembrando que no dia 12/9, quinta-feira às 20 horas, você tem um compromisso comigo. Se você ainda não se inscreveu nesse evento, você clica no link da bio e na descrição aqui desse vídeo que eu vou deixar, porque lá sim, lá eu vou me aprofundar muito mais nesse assunto. Mas esse vídeo é muito importante, então você já pega seu caderninho para anotar tudo aí. Então a primeira coisa fundamental para que você consiga logo na primeira sessão você conseguir identificar a causa, entender a raiz do problema, você precisa compreender como o nosso corpo funciona. Aí você vai perguntar assim, Carla, como assim compreender como o nosso corpo funciona? Porque nós temos diversas fases. A gente tem diversas situações que eu passo e o meu corpo pode manifestar sintomas dependendo das situações que eu tenho passado. Então, muitas vezes o seu paciente estará numa fase onde ele está vivendo um problema. Às vezes o seu paciente apresenta sintomas de uma situação que ele já resolveu, ou ele vive um problema aonde resolve, não resolve, resolve, não resolve. Então, na verdade, dentro de um contexto geral, ele acha que está resolvido, mas a manifestação daquilo que o corpo dele tem ali tido de sintomas tem ligação com o quê? Com algo que ele realmente não resolveu. Então, se você não consegue compreender a fundo como o corpo do seu paciente funciona, por que ele está manifestando esse tipo de sintoma, ele está passando por um problema ou ele já resolveu esse problema? Ou ele não consegue resolver de jeito nenhum. É um problema que vai e que volta, porque ele também não está entendendo qual é a raiz. Ele não consegue ter clareza em qual é a solução para aquela situação. É por isso que se você não entende a fundo como o corpo funciona, como ele reage em uma situação de estresse, se você não entende como o seu corpo se comunica, qual é cada função de cada órgão, fica impossível você conseguir chegar a fundo na causa. A gente precisa entender qual realmente é o conceito de saúde, o que é estar saudável, o que realmente é cuidar do corpo, que vocês vão entender nessas outras coisas importantes que eu vou trazer aqui para você, que nunca será o quê? Uma coisa só. Nós precisamos olhar para esse todo, mas se você não sabe olhar para essa parte importante, que é compreender como o corpo do seu paciente funciona e os sinais que ele te traz, você perde uma parte importante e essa falha faz com que você não chegue na raiz. Você fica dando voltas na situação junto com ele, ao invés de você sair disso, olhar para o ponto e trazer para ele, para exatamente aonde ele está, por que está manifestando e logo, como que você vai tratar isso. O segundo passo, entender a importância do passado dele. E para você entender a importância do passado dele, eu vou trazer para você aqui uma ilustração. Então, nesse segundo passo, sobre entender, a importância do passado dele, é porque ele tem uma identificação com esse passado.
Então, esse velho eu falo velho eu por quê? Porque se ele chegou até você, se um paciente chega aqui no meu consultório, ou se o seu paciente, o seu cliente chega para você, é porque ele está cansado o quê? Desse velho eu dele. E o que é esse velho eu, né? Esse velho eu é o passado, tudo que ele viveu. A gente tem algo aqui também que é o que é familiar para ele. Como assim o que é familiar? Ele está acostumado a responder às situações dessa forma, ele está acostumado a ter certos comportamentos, ele está acostumado a falar certas palavras, então ele já se identifica e ele tem um contexto onde ele vai achar o quê? Que todo mundo é como ele. Todo mundo reage como ele, pensa como ele, fala como ele, se sente como ele perante as situações. Mas ele só faz tudo isso por quê? Porque ele viveu uma situação, porque aquilo é familiar para ele, que muitas vezes ele aprendeu esse comportamento com o pai, com a mãe, uma pessoa que era muito importante para ele. E a gente tem também, além do familiar, né, quando a gente está falando de passado, a gente tem algo que é o quê? Que é o previsível. Então ele já está acostumado com tudo isso, certo? Então ele está contando uma história para você. Aquela história tem ligação com o quê? Com tudo que ele viveu, com tudo aquilo que ele está acostumado, que é a cultura onde ele está inserido. Então para ele tudo é o quê? Muito previsível, porque ele continua tendo o quê? Quando a gente vai escrever aqui, ó, a gente vai escrever os mesmos. Os mesmos o quê que você precisa entender? Os mesmos pensamentos. Então, seu paciente tem lá os mesmos pensamentos, que é aquilo que eu falei para você. Ele tem os mesmos o quê? Sentimentos. Então, o que é os sentimentos? Pensamentos, sentimentos. Ah, eu estou triste. Ah, eu me sinto fragilizado, fragilizada. Ah, eu me sinto um fracasso nas situações. Então, ele tem aqueles sentimentos que ele vai e volta. Ele fica trazendo para você. Ou vocês trabalharam e daqui a pouco isso volta. Então a gente tem lá pensamentos, sentimentos, os mesmos comportamentos. Então ele vira para você e você tá lá. Mas de novo, eu não acredito, a gente não conversou isso na sessão passada. Ele tá preso aonde de novo? Nesse passado. Por isso que se você compreende esse passado, você vai ver que você vai passando pelos outros passos. Eu vou trazer para você ainda nesse vídeo, mas para você conseguir mudar isso, você tem que entender o quê? Tudo que foi passado. E se ele ainda não mudou os pensamentos, os sentimentos, o comportamento, né, os comportamentos e as escolhas que ele tem feito, é porque você não está conseguindo chegar aonde com ele? Na causa. Você não está entendendo e nem usando esses 7 passos importantes que eu desenvolvi, porque ao longo desses 15 anos, né, quando a gente vai ali fazendo os cursos, você vai entendendo, ouvindo pessoas, você vai desenvolvendo, né, algo para que você consiga entender tudo que ele viveu, que você entenda essa visão, que você entenda a família que ele vem, que você entenda por que ele fica repetindo aquele contexto, por que é tudo previsível, porque ele continua fazendo tudo igual. E por que ele continua fazendo tudo igual? Ele tem uma história. E se você não compreende essa história e você não segue todos os passos que eu vou passar aqui para você, não tem como fazer o quê? Identificar logo na primeira sessão a causa, tratar para que esse paciente traga o quê? O feedback que você tanto deseja, o reconhecimento que você tanto deseja, as novas pessoas que vão vir até você, porque você vai ser uma pessoa que o quê? Entende a importância disso para que você consiga ter resultado aonde? Dentro da sua sessão, dentro da sua consulta. A terceira coisa importante que eu fiz e faço para alcançar o resultado logo na primeira sessão: saber ouvir. Por que é tão importante saber ouvir? Porque cada pessoa tem a sua percepção única de uma situação. Essa você pode até marcar aí como um asterisco, porque ela é muito importante. Se você é um profissional que tem uma bagagem muito grande e você deixa de ouvir o seu paciente, porque você pega e você fala assim, eu já sei o que é, papapá. Não, a gente precisa aprender primeiro a ouvir,
Para começar, eu tenho 2 ouvidos e uma boca só. É por isso que se você já atropela todo o processo e você não ouve o seu paciente, você perde uma parte fundamental para que você consiga fazer o quê? Chegar na raiz. E é isso que lá no meu evento, na minha aula, eu vou mostrar para você. Esse é um dos pilares, a base do meu trabalho aqui. Os meus pacientes sabem que eu faço isso aonde? Dentro do consultório. E é isso que eu quero apresentar para você, a importância do ouvir. Como que eu posso chegar na pista olhando para a percepção do meu cliente, do meu paciente, daquela pessoa que tem uma percepção única, uma história única, está vivendo um momento de vida único. E é a partir desse ouvir, dessa percepção, que você consegue chegar exatamente na causa. E você consegue trazer a clareza que o seu paciente precisa. Mas primeiro você precisa fazer o quê? Ouvir. A quarta coisa importante que eu faço aqui para ter resultado logo na primeira sessão: saber a hora certa de falar. O conhecimento ele pode atrapalhar muito nesse momento. Às vezes você acha que você precisa falar absolutamente tudo que você sabe para que você consiga ali chegar na causa do seu paciente. Não. Você viu que o terceiro passo é saber ouvir. E o quarto passo é saber o quê? O momento que você precisa intervir e falar. Mas para isso, você tem todos esses passos a serem seguidos, eles precisam ser seguidos à risca. Se você compreende ali como o corpo do seu paciente funciona, que fase que ele está, o que ele está vivendo naquele momento. Se você entendeu ali a importância do passado dele, tudo que ele trouxe, armazenou. Se você ouviu esse paciente, entendeu a percepção, fez todos os passos direitinho, você vai saber o quê? Qual é o momento que você precisa intervir, que você precisa trazer um conhecimento para ele, para que ele consiga fazer o quê? Ter a clareza que ele precisa para resolver o problema dele. Se você sabe o momento de falar, se você sabe o momento de se posicionar, de intervir com a palavra que ele precisa naquele momento, para ele ter aquele start, falar, é isso, agora eu entendi. Você foi direto ao ponto onde realmente eu precisava e ninguém nunca me disse isso dessa forma. Se você sabe o ponto certo, o momento que você precisa intervir, todos os pontos começam a ser o quê? Ligados. E é por isso que eu disse, ninguém me ensinou isso. Mas como que eu fui aprendendo? Quando eu fui conectando e chegando num ponto ali que a gente já vai chegar, que é nesse processo estruturado. E esse é o quinto ponto. Esse processo estruturado que eu desenvolvi para conseguir o quê? Compreender como o corpo funciona, entender o passado, saber ouvir, saber a hora certa de falar, para poder usar o quê? Esse processo estruturado para que tudo comece a fazer sentido. Se você atende cada pessoa de diversas maneiras, você não tem um processo estruturado. É difícil você ter uma visão geral daquele paciente e conseguir ajudá-lo como um todo. É por isso que se você tem um processo e você consegue integrar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você usa para atender os seus pacientes, porque você está dentro de um processo, tudo que você tem, conhecimento que você adquiriu, começa a dar certo. Se para cada pessoa você começa de um jeito, faz uma pergunta, faz de várias maneiras, você não consegue chegar o quê? Naquela satisfação que você precisa, no reconhecimento que eu sei que você merece, mas por vezes, por não ter esse processo estruturado, você não consegue chegar aonde você realmente precisa. E é isso exatamente que eu vou buscar entregar para você nesse evento. Então, se você ainda não se inscreveu, você clica aqui embaixo na descrição ou no link da bio, que lá é onde eu aguardo você.
qual é o sexto passo? A gente já está chegando no finalzinho dessas 7 coisas que eu faço para conseguir chegar no resultado logo na primeira sessão, que é a minha entrega para você. Então, qual é o sexto passo? É saber integrar corpo, mente e espírito. Então, é entender que esse paciente, este cliente, essa pessoa que tem uma percepção única, que está ali na sua frente, no seu consultório, te buscou para ressignificar, para tratar uma questão na vida dela, uma dor, ela é um ser o quê? Integrado. Não existe trabalhar uma única área, olhar para uma única área. Isso é impossível. Para que um tratamento dê certo, você precisa entender como todas as áreas desse paciente estão funcionando. Você precisa entender a percepção, as emoções dele, como que a vida dele funciona. Tudo que ele foi vivendo que o fez perder muitas vezes o quê? A fé nas situações, que o faz às vezes não levantar, não ir em frente. É por isso que quando a gente começa a entender todas essas áreas, como o corpo dele funciona, você começa a entender essas emoções por causa desse passado, você escuta, você sabe o momento de intervir, você tem um processo estruturado, você começa a saber como você faz para integrar todos os campos para que você consiga o quê? Obter reconhecimento profissional, liberdade, principalmente ter novos clientes, novas pessoas que você possa ajudar também num curto espaço de tempo. Isso é uma satisfação pessoal muito grande. Eu mesma, eu comemoro junto com os meus pacientes, às vezes por áudio, às vezes eu mando uma foto para eles. Por quê? Porque quando você sabe chegar no ponto que você tem um processo, você sabe ouvir, você sabe o momento de falar, como auxiliá-lo, você ainda vai entender o que eu estou falando a fundo, porque você ainda vai ser esse profissional que vai saber integrar corpo, mente e espírito, e você vai trazer esse sentimento de satisfação, de você conseguir levar o seu cliente aonde ele realmente buscou você, para tratar essa integração, corpo, mente e espírito. Então agora eu vou recapitular todos os passos com você, para que a gente entre no 7º passo. E aí eu falo, 7 coisas importantes que eu faço aqui no consultório para conseguir chegar no resultado logo na primeira sessão. O que a gente tinha lá no primeiro passo? Então a gente tinha você compreender como o corpo funciona. A segunda, você entender a importância do passado dele. A terceira, você saber ouvir. A quarta é você saber o quê? A hora certa de falar. A quinta é esse processo estruturado, é você ter uma sequência para que você consiga avaliar. A sexta é saber integrar corpo, mente e espírito. E a sétima, a última, é com todos esses processos você compreender que o problema, o que ele trouxe, na verdade, é a solução para tudo. Mas como você é uma pessoa que a partir do dia 12/9 às 20 horas do nosso evento, você vai entender que a solução estava no que ele te trouxe e como você vai compreender todos os passos, você vai entender essa questão do passado, o saber ouvir, o saber a hora, né, de trazer a questão para ele, você passar por esse processo estruturado, integrando tudo o que ele precisa, trouxe a clareza, ele encontrou a força que ele precisava para mudar e você vai receber esse feedback dele, né, desse resultado e comemorar junto com ele. E com isso trazer novos clientes, novas pessoas para que você possa ajudar. Porque cada pessoa nessa vida tem o quê? Tem uma missão, tem um propósito. Você não é o profissional que você é por acaso, você não escolheu a sua profissão por acaso, ou você não mudou de profissão, você está numa transição de carreira por acaso. Tudo contribui para um bem maior. Tudo que você viveu até hoje contribuiu. Então, o que você tem para passar para outras pessoas é algo muito maior.
Mas quando a gente não tem esse processo, não entende todos esses processos, não sabe o momento de intervir, de falar, tudo fica muito bagunçado e você acredita que você está sem propósito e você não está. Acredite, essas 7 coisas importantes, né, que eu passei para você, que eu fiz e faço para alcançar o resultado aqui no meu consultório logo na primeira sessão, foi o que eu desenvolvi ao longo desses 15 anos de trabalho aqui em consultório. Então, é o que eu quero passar para você. Então, se você ainda não se inscreveu na aula, você clica aqui embaixo no link na descrição ou você clica no link da bio, se inscreve, entra no grupo, responde todas as questões que vão lá para o seu e-mail, porque eu quero te conhecer. Essa aula é para você que tem uma dor de não ter mais tempo para atender paciente, ou de não conseguir resolver na primeira sessão, ou não entender a causa, ou não conseguir ajudar esse paciente ainda mais, porque você sabe que você tem potencial, mas você não está conseguindo integrar tudo, ou você sente que está faltando algo. Essa aula é para você. Então corre, eu quero te ver lá e aproveita, já comenta aqui embaixo qual é a sua maior dor hoje dentro do seu consultório, qual passo é o mais difícil para você, porque é um prazer te ouvir e resolver essa questão sua lá na aula. Então, até o próximo vídeo.